Aqui é uma conversa importantíssima também. A gente vai falar agora sobre segurança alimentar. Números divulgados pelo IBGE essa semana apontam que, veja só, 4 em cada 10 famílias brasileiras não têm acesso regular e permanente a uma quantidade e qualidade suficiente de comida. Ou seja, isso significa o quê? Que essa parcela da população precisa limitar o tipo ou a porção dos alimentos que vão à mesa, ou até passar fome. Bom, sobre essa situação e também sobre as notícias de uma possível revisão do Guia Alimentar, revisão essa que foi requisitada pelo Ministério da Agricultura, nós convidamos para uma conversa o André Luzzi, que é representante do Fórum Paulista de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, e a nutricionista Elisabetta Recini, que é da comissão organizadora da Conferência Popular de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. André, Elisabetta, é um prazer recebê-los. O André, que volta aqui com a gente, também participa sempre com a gente, trazendo sempre esse tema da discussão sobre alimentação, que é muito importante. E eu já vou começar a questionar, fazer os questionamentos, e daí eu aproveito e já faço um bem-vindo para cada um, tá bom? André, quero começar com você, porque, inclusive, a porcentagem das famílias que vivem com algum grau de insegurança alimentar, ela vinha diminuindo nessas últimas décadas. 35% em 2004, 30% em 2009, 23% em 2013, e agora, nesse estudo mais recente, o número salta para 37%. O que está acontecendo, André? Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Thalita. Obrigado. É triste estar nesse momento do programa para contar sobre este fenômeno. A gente vinha alertando sobre isso nas diferentes participações anteriores aqui no programa, assim como no Melhor e Mais Justo, denunciando e avisando que isso era um drama anunciado, né? Porque ia acontecer essa situação dos dados perceberem a situação de insegurança alimentar para um número maior de pessoas. E o que nós vimos desde a saída da presidenta Dilma e a instauração de um governo nada legítimo, né? O governo Temer, ele iniciou um processo de descaracterização das políticas de segurança alimentar e nutricional. Nós vimos a imposição de um teto de gastos que limitou investimentos nas áreas prioritárias para poder atender e garantir a qualidade de vida da população, continuar a ampliação dessa rede de proteção social, de cobertura de cidadania. E nós vimos uma coisa que é muito prejudicial ao ambiente interno do país, que é a crise política, que é a baixa densidade democrática, o esvaziamento dos espaços de participação social. Isso vai corroendo a nossa institucionalidade e tirando o olhar das decisões que devem ser urgentes para atender a população. Nesse período do governo Temer, a gente não pode esquecer também que houve a reforma trabalhista, jogando um número enorme de pessoas à informalidade, à falta de uma previdência, de uma proteção social que o trabalho garante às pessoas, além da renda, além dos programas, por exemplo, de assistência em saúde e da alimentação do trabalhador. Então, a gente está vendo que é um conjunto de fenômenos, um conjunto de retirada de direitos que vão prejudicando a vida da população. E tem um outro elemento que agora se acentua no governo Bolsonaro, que a gente dizia, há uma pauta de costumes, de políticas de costumes e uma de economia, que elas não dialogam, então é necessário a gente focalizar mais na questão econômica e tirar essas cortinas de fumaças, né? A gente falava muitas vezes. Mas não é verdade, porque os dados mostram um pouco da nossa desigualdade histórica no Brasil, e a PNAD reflete isso, que domicílios onde tem mulheres, onde existem crianças, onde estão as populações negras, são as mais afetadas pela insegurança alimentar, e a insegurança alimentar grave é a fome. Ou seja, quando a gente fala de pautas de costumes, é porque nós temos que desfazer esse processo de exclusão gigante no nosso país, que leva um contingente populacional
enorme para a exclusão, para a fome. Então, os dados, eles são assustadores, assustadores. 50% dos domicílios em que tinham crianças com menos de 5 anos têm insegurança alimentar. A gente não pode aceitar isso como normal. E a pandemia vai agudizar esse problema e vai nos colocar muito mais desafios para reconstruir esse cenário de fortalecimento das políticas sociais, das políticas de trabalho e das de assistência alimentar e nutricional. Claro, perfeito. Elizabeth, ao mesmo tempo em que a gente constata essa triste situação em relação à segurança alimentar no país, há uma tentativa de mexer no guia alimentar para a população brasileira. Parece que foi um pedido do Ministério da Agricultura ao Ministério da Saúde. Inclusive, ele justifica essa revisão dizendo que precisa ouvir a indústria de alimentos. É uma nota, né, que foi enviada para o Ministério da Saúde, pede o fim da classificação que se refere à redução de alimentos ultraprocessados, descritos ali no guia alimentar. O que significa mexer no guia alimentar? Qual a importância desse guia para o nosso país? Explica para a gente. Boa tarde, Thalita e André. Na verdade, essa nota do Ministério da Agricultura e da Pecuária também só confirma o que vem acontecendo desde o processo de formulação do guia, até um pouco anterior a 2014, quando ele foi lançado. O guia alimentar, o guia brasileiro, ele meio inaugura no nível mundial uma proposta de não você olhar a alimentação apenas como aquilo que aporta nutrientes, né, para todo mundo, e logicamente isso é importante, mas que a alimentação tem outros significados, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista das relações sociais, mas além disso, que tudo que vai para o teu prato tem uma história por trás dele, né? Dos processos de produção, das consequências ambientais, etc. Então, esse é um paradigma que coloca um ponto de mutação na abordagem, né, das recomendações nutricionais e alimentares. E também o guia foi baseado num conjunto de evidências que já existiam no momento da sua formulação, que é a relação do consumo desses alimentos ultraprocessados com a ocorrência de obesidade, de excesso de peso e, consequentemente, as demais doenças crônicas não transmissíveis, que são as principais causas de morte no Brasil e no mundo todo. O que são esses alimentos ultraprocessados? São alimentos que usam matérias-primas muito baratas, né? Geralmente vindas ou da soja ou do milho, e agregam um outro conjunto de elementos químicos que intensificam o sabor, intensificam a textura, etc. E como eles usam também uma matéria-prima teoricamente muito barata, porque, na verdade, os custos externos desse baixo custo aparente dos ultraprocessados, quem paga é a sociedade, pelos problemas ambientais, problemas climáticos e também os problemas de saúde, eles são relativamente, então, baratos e eles são muito fáceis de se adquirir. E eles têm também uma campanha, por exemplo, estratégias de marketing que fazem com que o consumo seja muito intensificado. Então, o guia, naquele momento, o grupo que elaborou e o conjunto de reuniões que ocorreram para chegar à sua edição final, né, já se identificavam esses dados. O que acontece com essa recomendação de você reduzir ou evitar o consumo de ultraprocessados? Ela vai exatamente no centro, né, de um poderio econômico e político enorme, que são não só as indústrias, as transnacionais de alimentação, mas a articulação que essas mesmas indústrias têm com o agronegócio. Da onde vem a soja? Da onde vem o milho? Então, não é de surpreender que quem falou, né, publicamente nesse momento para revisar o guia foi o Ministério da Agricultura. E logo em seguida, no dia seguinte, a ABIA e também fundações que são científicas mais financiadas pela indústria se manifestaram na mesma linha.
Esse argumento de que o guia precisa ser revisto porque setores da sociedade não foram ouvidos é completamente falacioso. Não há documento do Ministério da Saúde que saia sem uma ampla discussão, seja por meio de discussões técnicas, oficinas, reuniões, mas há uma etapa fundamental em todos esses documentos que é a consulta pública. A consulta pública do guia, se eu não estou enganada, ela ficou aberta, inclusive, até mais do que um mês, e qualquer pessoa, você, eu, teu vizinho, teu primo, pode participar, e inclusive a Bia participou. Né? Então, todos os setores que consideravam aquele documento um documento importante de incidir, tinham esse canal de participação. Uma outra coisa também, um argumento, é que é normal você, de tempos em tempos, revisar um documento como guia. E isso é verdade. O guia é documentos dessa natureza que emitem orientações, eles devem ser revisados periodicamente, porque a realidade muda, os hábitos mudam, as evidências mudam, as abordagens mudam. Mas o que está acontecendo com o guia nesse momento é que tudo que justificou as recomendações da maneira que foram feitas só se confirmam e, na verdade, se intensificaram hoje. Hoje nós temos muito mais evidências do que nós tínhamos em 2014, quando o guia foi lançado, do papel que os ultraprocessados têm na carga de doença e morte, não só do Brasil, mas do mundo. Então, não há por que, nesse momento, revisar o guia, muito pelo contrário. O guia precisa ser muito mais difundido e utilizado, não só pela saúde, mas pela sociedade como um todo, e os diferentes setores de governo precisam adotar o guia como um referencial para a definição de políticas públicas. Perfeito. André, o guia é uma política pública que visa essa segurança alimentar que a gente está discutindo agora, né? Como enfrentar essa situação de fome que se coloca, esses números que a gente trouxe, que você trouxe também aqui para a gente? É por meio de políticas públicas? É por meio do Estado elaborando e agindo para a eliminação dessa fome? Porque, veja só, eu conversei com o MST há pouco tempo atrás, falando sobre a situação do arroz. E daí há essa denúncia de que não há um estoque regulador, que existia há um tempo e o governo parou de investir nessa política pública. E por conta disso, o preço subiu, muita gente acaba não podendo comprar o arroz, o que gera essa situação de insegurança alimentar. Então, assim, como enfrentar esse problema? É o governo, são as políticas públicas? Sim, Thalita, olha só, a gente tem essas duas dimensões, é estar livre da fome e ter uma alimentação saudável e sustentável para garantir uma qualidade de vida, promoção da saúde, as referências socioculturais e também um ambiente equilibrado. Só que a ideia do livre mercado, e não é de hoje, olha só, o Codex Alimentários, que é uma referência no âmbito da FAO, que é o Organismo das Nações Unidas para a Alimentação e da Agricultura, já previa um conjunto de normas para o livre comércio dos alimentos. Quando a gente coloca o alimento apenas como mercadoria, ou como a gente fala, né, em inglês, commodities, a gente tira essa dimensão da vida, a gente tira essa dimensão de ser um direito, de ser olhada como política pública. E aí fica esse embate entre os interesses do mercado e o interesse do conjunto da sociedade e dos diferentes setores do governo. O Guia Alimentar para a População Brasileira, a gente tem como um documento que não é apenas para orientar as políticas em saúde. Ele deve ser utilizado para orientar e subsidiar as ações da alimentação escolar, e o FNDE utiliza bastante o Guia Alimentar. É importante para a área da assistência social, porque, afinal de contas, um conjunto de populações estão sob assistência dos municípios e do Estado, e aí o Guia Alimentar para a População Brasileira é uma referência para os centros de acolhidas, para os restaurantes populares, para os bancos de alimentos, para os centros de referência de segurança alimentar e nutricional, para as cozinhas comunitárias, para o sistema prisional. Olha só, também o sistema prisional deve utilizar o Guia Alimentar da População Brasileira para atender a população sob custódia do Estado. Então, nós estamos falando de um documento que é para além só dos interesses do capital e do mercado. Ele ajuda a estruturar uma política pública de uma forma intersetorial, integral, e tenta
contribuir para resolver o que a gente também já mostrou para vocês em outras ocasiões, a sindemia que nós estamos vivendo hoje no planeta, que é a má nutrição, a desnutrição, a obesidade e as mudanças climáticas. Então, colocar o Guia Alimentar da População Brasileira em evidência, colocá-lo em ação, é contribuirmos para sistemas alimentares mais saudáveis e sustentáveis. E aí fica um convite, inclusive, para todo mundo que nos assiste e também nos acompanha na internet, a importância de novembro, uma vez que agora as eleições desse ano vão ser em novembro, fazermos boas escolhas e tentarmos, ao nível do território, ao nível das nossas cidades, começar a reverter essa situação e elegermos vereadores, prefeitos, vereadoras, prefeitas comprometidas com a soberania e segurança alimentar e nutricional. É verter essa lógica e, como dizia o Betinho, né, a alma da fome é política. Então, essas decisões que nós fazemos, desde quando a gente escolhe bem os nossos candidatos, ao que nós vamos comer, são escolhas cotidianas das políticas e nós podemos agora tentar começar a reverter esse cenário e trazer um debate rico sobre o tema da soberania e segurança alimentar. Nesse sentido, a Conferência Popular de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional lançou uma carta aberta ao conjunto da sociedade e é fundamental que a gente possa fazer chegar o maior número de eleitores, assim como outras organizações também estão produzindo suas cartas e fazendo debates para que o tema ganhe os debates das eleições, os palanques virtuais, os comícios virtuais e a gente possa ter um bom debate em novembro, até novembro. É isso. Elisabetta, uma última pergunta para você. Tem muita gente que comenta que a pessoa que está em situação de vulnerabilidade, que mora numa situação de maior vulnerabilidade, ela não vai ver o guia alimentar para poder se alimentar. Mas eu queria que você explicasse, acho que o André já trouxe um pouco disso na resposta dele, que o guia é importante para, de fato, guiar a alimentação, por exemplo, na merenda escolar. Então, eu queria que você explicasse do que se trata, onde que é utilizado o guia alimentar. E, para além disso, como é mais barato, na verdade, comprar a comida não processada do que, de fato, processada. Há um mito aí também, né? Eu queria que você desvendasse isso para a gente. Eu acho que você montou o seu microfone. Eu fiz isso. O guia tem vários usos, né? O uso tradicional que ele tinha era realmente ser utilizado principalmente no âmbito da saúde. E ele continua sendo importante nesse âmbito porque é ele que orienta os profissionais de saúde, principalmente na atenção primária, então as equipes de saúde da família, os profissionais que trabalham nas unidades básicas, a poderem fazer todo um trabalho de promoção da alimentação saudável com as mulheres que estão gestantes, com as mulheres que são mães de crianças pequenas, apoia todo o trabalho de transição entre o aleitamento materno exclusivo e a criança iniciando a alimentação da família, as pessoas que estão com excesso de peso, enfim, o guia serve para ser o grande orientador para que os profissionais no âmbito da saúde, dentro das condições que as pessoas têm, adequarem as melhores opções em relação à alimentação delas. Agora, isso acontece também em orientações mais amplas, como o André já citou, quer dizer, quando o programa de alimentação escolar vai definir o cardápio das escolas, a pauta de compra da agricultura familiar, etc., ele se baseia nesses parâmetros que o guia coloca. E isso deve ser utilizado, na verdade, em todos os serviços públicos, na questão de definição de cardápios que são disponibilizados em qualquer tipo de equipamento público, nos restaurantes populares, também fazer todo um protocolo do que os bancos de alimentos podem receber de doação para poder doar para as pessoas ou para as entidades sociais, ou coletivos como situações pessoas que estão em privação de liberdade, enfim. Ele tem esse papel orientador do como se alimentar.
mas ele também pode ter e deve ter um papel orientador de como definir políticas públicas mais amplas. Por exemplo, será que o Ministério da Agricultura não deveria, ao invés de pedir a revisão do guia, olhar para a sua política de financiamento e ver aonde que o orçamento público deveria estar colocado para incentivar a produção de alimentos agroecológicos, alimentos orgânicos, mais frutas, mais hortaliças, para que esses produtos sejam acessíveis do ponto de vista físico, quer dizer, eu ter uma grande rede de abastecimento, onde seja fácil eu comprar alimentos saudáveis, e além de ser fácil, eles serem acessíveis do ponto de vista financeiro. É esse o papel do Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura tem que pensar em como alimentar as pessoas e gerar saúde. O que está acontecendo hoje é que está se gerando doença, não só para as pessoas, mas para os trabalhadores da agricultura que são contaminados por agrotóxicos, e está gerando também doença para o planeta, porque o esgotamento dos bens naturais, o uso intensivo da terra, de agroquímicos, etc. Quer dizer, então, é uma questão de fazermos o que para quem, né? Em nome de quem estamos advogando? A alimentação é um bem público, é um direito humano, então as políticas públicas têm que se movimentar tendo isso como centro, né? Em relação a que as pessoas... por exemplo, que estão hoje numa situação ainda pior em relação ao seu orçamento, é importante ver, e os dados da POF mostram isso, esses dados que o André destacou, as famílias de baixa renda, elas têm uma imensa sabedoria em fazer toda a gestão do pouco orçamento que elas têm. Elas tentam ter o máximo com o pouco que elas têm. A alimentação tem um peso importantíssimo no orçamento. Quanto menor a renda, mais ela é comprometida com a compra de alimentos. Então, uma política de abastecimento para baratear o preço de alimentos saudáveis e adequados e produzidos de maneira sustentável é fundamental. E quem pode fazer isso é a política pública. As famílias, elas tentam fazer o melhor que elas podem dentro das condições que elas têm. Mas isso não é um papel de uma solução individual. Essa precisa ser uma solução coletiva. O Estado precisa vir para facilitar o que as famílias já estão tentando, que é ter uma alimentação adequada e saudável. Então, a base da alimentação hoje popular é o que todo mundo sabe, é o arroz e feijão. Agora, o arroz no preço que está e o feijão, que historicamente também é caro, quer dizer, haja estratégia de sobrevivência. Então, o Estado tem que vir para contribuir com isso e não para deixar isso cada vez mais difícil. Elizabeth, André, uma honra recebê-los aqui com tantas informações tão preciosas aqui para a gente, viu? Agradeço demais o serviço que vocês prestam aqui junto com a gente, trazendo essas informações. Muito obrigada. Até uma próxima, espero vê-los, porque vamos continuar esse papo um outro dia. E muito obrigada. Até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valia a pena fazer um debate sobre as eleições municipais de soberania e segurança alimentar e nutricional, né? Tem muita informação circulando. Anotadinho, a gente volta a chamá-los para essa conversa. Combinadíssimo. Um beijo para vocês. Obrigada. Tchau, André. Tchau, Beta. Tchau. Até, pessoal.